tá aí. O mal tá aí. O mal tá aí para quem quiser ver, pra quem não quer, tá aí também. Por isso eu digo muitas vezes mais de 100. Eu observo, mas não absorvo. Eu observo, mas não absorvo. Eu observo, mas não absorvo. A energia é muito contagiosa, seja do mal, seja do bem. Por isso eu digo pra não me fazer refém. Eu observo, mas não absorvo. Eu observo, mas não absorvo. Eu observo, mas não absorvo. Não fico perto de quem vive reclamando, e o estressado eu evito também. Tenho um escudo protetivo pra esse trem, porque eu observo, mas não absorvo. Eu observo, mas não absorvo. Eu observo, mas não absorvo. Se até sotaque a gente pega do outro, bate, cê imagina tudo que vem. Gripe, resfriado e ansiedade. Eu observo, mas não absorvo. Eu observo, mas não absorvo. Eu observo, mas não absorvo. Se até sotaque a gente pega do outro, cê imagina tudo que vem. Gripe, resfriado e ansiedade. Eu observo, mas não absorvo. 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 Respira fundo, mas não absorvo. Conta até 10. Eu observo, diante dos problemas. Eu observo, mas não absorvo. 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 Aê! Arranjo de volta com o Forró dos Disponíveis. Forró é dança, música, festa, expressão popular, cultura. Começou lá no Nordeste, mas é comum no Brasil todo, principalmente em época de festa junina. Neste arranjo especial sobre forró, agora a gente conversa mais sobre essa expressão popular com a artista e pesquisadora da dança, Juliana Zubel. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu observo e eu absorvo também, tá? Adorei. Juliana, Obrigada. O forró, talvez, junto com o samba, seja a expressão popular brasileira, a música, a dança popular brasileira mais comum, não é? Tem no país todo. Mas de onde é que começou essa história? Então, a gente costuma dizer que quando a gente lê sobre forró, fica muito difícil da gente realmente entender forró, né? Eu vi os meninos dizendo, tem que dançar, tem que ir pra lá, tem que estar junto, né? Para entender um pouco de uma coisa que nos livros vai estar escrito como se o forró tivesse começado quando Luiz Gonzaga vai para o Sudeste, né? Aí fala, 1940, ali na década de 40 se começou a pensar, dançar o forró, quando na verdade, por ser uma expressão da cultura popular, né, a gente não tem exatamente uma data, um marco, mas a gente sabe que foi muito antes disso, né? Eu costumo dizer que se a gente fala que Luiz Gonzaga foi um dos foi, na minha opinião, né, o maior difusor do forró, no sentido assim, mais amplo do gênero forró, né? O forró já existia muito antes dele, porque senão ele não difundiria um ritmo que ele já era tão forte representante, né? Sim. Então ele nasce do forró, ele é resultado do forró, na verdade, né? Então eu penso muito nesse sentido para a gente poder entender que 1940 não pode ser um marco, né? Ele nasceu lá em 1912, né? A gente comemorou os 100 anos, né, do Luiz Gonzaga, né? E aí a gente fica pensando assim, né? Essa relação, então, tem que ser muito lá para trás, né? Lá, no fazer popular, né? No rastapé do chão de barro mesmo, né? Debaixo do barro do chão, como a gente diz, né? Que é onde o forró, então, começa a ter suas raízes nas festas populares, né? Lá para trás, nos sertões, né? E aí não fica só no sertão. Eu sou de Pernambuco, então tenho que me controlar porque eu acabo no sertão de Pernambuco, mas, assim, nos sertões do nosso Brasil, né? Teve forró. E aí, Luiz Gonzaga sai de Exu, vai para o Rio, aí ele, então, faz essa difusão e eu acho que o Brasil acolhe
esse forró, né? Então, acho que nesse acolhimento, aí vem o nascimento de um novo gênero e de vários novos gêneros, a gente podia até falar. Se a gente entender o forró como esse gênero maior, né? E os outros microgêneros, que a gente às vezes usa essa expressão, mas não diminuindo, porque shot baião, chachado, né? O coco, todos eles vêm assim dentro desse mesmo pacote. E se espalham para o Brasil, e se misturam, e tem essa troca. E aí hoje a gente está falando de outras formas de fazer forró já, né? E olha só, na música anterior, né, que os meninos... Anterior não, na música, né, que os meninos acabaram de tocar, a gente tá falando de sotaque e tal. Aí chega a Juliana aqui com esse sotaque maravilhoso. Ai, gostoso de ouvir demais. Oh, lindíssimo. Mas falando, assim, um pouco da questão da dança, assim, né? Quais que são as características, o que a gente pode destacar, assim, de legal, assim, do forró, que é na dança ele se manifesta de uma maneira muito especial, né? Muito peculiar, assim. Eu acho que uma das principais características é a mistura, sabe? Se a gente puder falar de... Eu sou apaixonada por mistura, então também sou suspeita para falar disso, mas a gente pensar que esse forró vai tomando outras caras, outras formas, né? E aí hoje a gente já tem, né? A gente vê o forró pé de serra, aí tem o forró universitário, aí tem o forró eletrônico. Forró progressivo. Né? É o forró progressivo, que aí vai misturando um monte de coisa. E essas coisas vão também se transformando em passos, né? Coisas, eu estou usando, mas lugares e pessoas e histórias, né? Que vão se transformando em passos. Então, eu acho que uma das coisas mais legais, assim, te respondendo, para mim seria a possibilidade de encontrar esses vários lugares numa dança só. A gente está chamando de forró, né? E aí nesse forró a gente vai encontrar um pouquinho de passo de coco, um pouquinho de passo dois para lá, dois para cá do forró tradicional. Aí o forró universitário já vai incluir um monte de características da dança de salão que estava lá em São Paulo e no Rio, né? E aí se abre um pouco o forró, se joga para trás, o passo vai e volta. As acrobacias que a dança de salão meio que difunde na mídia, assim, eu diria, na relação mais midiática mesmo, a gente vai dizer que a dança de salão traz para o forró, mas que você também vai encontrar lá na Feira de Caruaru com alguém fazendo a dança da boneca, né? E se jogando a boneca de pano ou a boneca de jeito que se joga também, né? Então, para mim, é muito bacana essa troca, sabe? Essa relação de fusão que vai existir no forró, que os meninos representam tão bem, assim, eu fiquei ali me arrepiando, gente, foi bonito ver vocês tocando, assim, de verdade. E aí, pensando nisso, né, essa música que eles trazem, que viaja também para outros lugares, que representa outros compositores, eu acho que está muito presente na dança também, né, essa relação de fusão mesmo, eu acho que isso é o mais legal. E tem uma característica que é muito própria do forró, que é dançar agarradinho, né, dançar juntinho, que me corrija se eu estiver errado, você que é especialista em dança popular brasileira. Não está tão comum assim, né, em várias danças brasileiras. Se dança mais separado. Assim, eu acho que o forró acaba sendo um marco nesse sentido. A gente tem outras danças, sim, que se dança junto também. Mas o forró, eu acho que tem um pouco dessa relação com o aconchego, sabe? Com o gostoso de dançar junto, que as outras danças não trazem tanto, né? Eu acho que o forró não existe sem isso. E até eu converso muito com meus estudantes lá na UFMG, os que estão trabalhando mais com a dança de salão, um pouco mais formalizada, né? E às vezes a ideia é, nossa, os passos e a execução e o pisa. E aí eu digo, gente, cuidado, a gente não pode perder o gostoso de dançar junto, porque é o que o forró faz, né? E não que a dança de salão necessariamente faça isso, mas né, a gente ter sempre esse cuidado, assim, porque é uma característica muito marcante, eu acho, do forró, né? Eu acho que quem dança junto sabe disso, né? Que se você leva, o outro vai. Se você tá junto, o outro vai, né? E não o forró precisa nem traz fazer isso. acrobacia, né? Só dançar juntinho já é ótimo. Exatamente. Umbigo, né? Umbigo com umbigo, ralabucho, né? E o famoso ralabucho, eu acho que não tem preço, né? Todo mundo aqui, então, sabe fazer esse famoso ralabucho aí? Vocês gostam de dançar forró? Como que é isso aí? Eu acho que só Quem da me banda é o melhor, assim, no passo Acho que para só dançar? o João Vitor que não arrisca uns passos. Uai, por Mas quê, ele tá João novo ainda, Vitor? ele tá novo. Vai dar tempo. Sou o mais responsável da banda. Tem que planejar os shows, fazer a produção, enquanto Não a galera tá lá se divertindo. Não entendeu? teve tempo ainda, né, de dançar. Vocês liberam o menino pra dançar aí, que eu acho que ele quer dançar aí. Mas a gente brinca que o João Vitor é o mais jovem, mas é o mais idoso do grupo mesmo.
Olha só. Mas eu já vi muito idoso dançando, então não seja por isso, João. No próximo ensaio eu vou te dar as aulas de forró. Você também dança, Juliana? Eu também, Com o gente. Luiz. Eu fiquei muito feliz, assim, de ser convidada para estar aqui com vocês hoje, porque, para mim, assim, é voltar às origens também, sabe? Ser pesquisadora acaba vindo depois da minha vida, né? Eu passei todos os São Joões da minha vida antes de sair de Pernambuco, entre Caruaru e Campina Grande, né, na Paraíba, e me dividindo entre os dois, aquela briga, né? Qual o São João melhor do mundo? Para mim é Caruaru sempre. Desculpa, Campina. Sinto muito, galera. Mas, assim, então, para mim, assim, eu aprendi a dançar forró muito antes de me dizer bailarina, né? Eu diria, ou paralelamente, porque acaba que a minha carreira com a dança foi muito cedo, mas, enfim, o forró, aquela coisa do forró, né? Do Mané Vitor, assim, da gente ir lá e dançar e ser chamado para dançar, isso aí foi muito antes de eu me dizer professora de dança, sabe? E é um ritual, né? Aham. Eu tô lembrando aqui da Feira de São Cristóvão no Rio, assim, o quanto que existe de fato um ritual, assim. Hoje em dia não sei se obedecem tanto, mas assim, não é bem visto você recusar uma dança, por exemplo, assim, né? E hoje em dia eu não sei, né? Eu tô meio enferrujado, eu só fico mais em cima do palco, assim. Mas eu me lembro que nos anos 90, no Reduto dos Nordestinos ali, né, na Feira de São Cristóvão, tinha todo uma regra de signos e tal, que você tinha que seguir um certo ritual, assim, que eu achava muito bonito. Gente, o papo tá muito bom, mas vou ter que encerrar esse bloco. Agradecer demais a presença da Juliana. Obrigada por você ter vindo. Obrigada aos meninos pela música linda, pelo forró. Imagina. Valeu, viu? Obrigado. Muito obrigada, viu mesmo? O Arranjo, então, dá uma pausa, mas a gente continua falando sobre forró no próximo bloco, que tem mais música também. Não sai daí.